mas assim a tua mensagem. Essa mensagem que resgata, que restaura, que poda e que edifica, que abençoa, que constrange, mas que é rica em abundância da tua presença. Assim que nós te oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bora lá, galera. Igualzinho com Jesus. Igualzinho naquela época. Vamos sentar no chão. Tipo o mestre que subiu a montanha, o monte, a colina, chame do que você quiser, mas ele estava no lugar alto. Então, por que não imaginar que podia ser uma parada assim, que não era, né? Mas imagine. Abram suas Bíblias aí, seus aplicativos. Vamos encerrar essa série de mensagens que dura quase 2 anos. Mas que é riquíssima e que a gente pôde aprender um pouquinho, né? Da riqueza dos ensinos da palavra de Deus. Abram em Mateus 7. Mateus capítulo 7, por favor. E vamos encerrar a tão maravilhosa série de mensagens que vai estar aparecendo o banner aqui, que é a nossa série de mensagens do Sermão do Monte. Quem vai sentir falta do Sermão do Monte? Quem vai sentir falta? Levanta a mão. Glória a Deus. Você que vai sentir falta, é só reler na sua Bíblia todo dia, no tempo que você quiser. Vai relendo, porque quanto mais você relê, mais você memoriza, mais você aprende. E é isso aí. E pode assistir de novo as outras pregações também, para enriquecer ainda mais. Temos pregações gravadas na Rede Livre, no canal da Rede Livre, no canal da Cidade Viva Altiplano, na playlist da Rede Livre. E tem uma pregação especial que eu fiz no canal da Cidade Viva Zona Sul, que é do Sermão do Monte também. E tá aqui nosso banner. Maravilhoso. Oi? Sim, vou passar. Eu lembrei. Vamos passar logo? Quer passar logo? Tá pronto aí? Show. Vamos assistir um videozinho? Só para vocês que vão sentir saudade dessa série, se empolgarem, porque um certo canal que eu gosto pouco vai fazer a tradução da série animada dessa série. Então apaga a luz aí, só essa parte da frente aí, só para a gente assistir esse trailer que lançou essa semana, foi semana passada, não lembro. Mas que já vai estar ao ar. Bora lá. Há 2000 anos, a leste do Mar Mediterrâneo, um mestre chamado Jesus de Nazaré subiu numa colina e falou a uma grande multidão. Essa multidão estava cheia de excluídos, pobres e doentes. Suas terras estavam ocupadas pelo Império Romano. E, embora não parecessem importantes, Jesus afirmou que algo surpreendente teria início com eles. Jesus estava afirmando que o céu estava vindo à terra, aqui e agora, começando com essas pessoas. Que coisa inusitada! O que isso significa? Que o reino de Deus venha à terra? Imagina só, um grupo de excluídos governando o mundo por meio da generosidade, do perdão e da justiça. Essa é uma revolução no estilo Jesus. Em 6 estudos de caso, Jesus cita um mandamento da Torá e em seguida revela que esse mandamento esconde uma sabedoria mais profunda. Seu ensino revela uma sabedoria que vai além do que parece à primeira vista. Ele oferece uma visão bela e ousada da vida humana, que revelará o reino de Deus a todo mundo. Como é bom esse canal. Se inscrevam. Bible Project Português é o nome do canal. Bible, B-I-B-L-E, Project, P-R-O-J-E-C-T. Português. Olha aí, só letrando, já dá para eu ir. Bible Project Português. E se inscreva nesse canal que é maravilhoso. Aí você vai ver a série sendo lançada de pouquinho em pouquinho. Certo? E vamos continuar nossos estudos. Não é para você depender de Marcão para aprender o Sermão do Monte, mas é para ir atrás. Vamos lá?
Seguinte, gente, vamos lá. Folheiem suas Bíblias aí, seus aplicativos, só para a gente dar uma relembrada. Mateus 5, a gente viu esse primeiro versículo, né, falando: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, ele começou a ensiná-los, dizendo, aí começa, né? Bem-aventuranças, sal na terra, luz no mundo, Deus cumprindo a lei, Jesus. São os títulos que tem na minha Bíblia NVI aqui, no capítulo 5, né? Jesus vai falar da lei do homicídio, sobre a gente não se irar com os outros, adultério, sobre divórcio, sobre juramentos, sobre vingança, sobre amar os inimigos, a ajuda aos necessitados, a oração, a prática da oração, onde ele ensina a oração modelo do Pai Nosso, sobre o jejum, sobre os tesouros do céu, que aí já se aproxima mais das últimas pregações que a gente teve. Semana retrasada, Luizão pregou sobre os tesouros do mundo. E semana passada, Augusto pregou sobre as preocupações da nossa vida, né? Sobre não andar preocupado com coisa alguma, que Deus provê todas as coisas. E a mensagem de hoje vai começar no capítulo 7, que é o findar do sermão. Eu não consigo ler todo, mas chegando em casa, finalizem o que eu não li, tá certo? Mas vamos do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim. Quem achou diz amém. Quem está vendo aqui diz amém. Boa. Estão vendo? Bota aí para o povo ver. Ah, tá. Eu vou lendo. É capítulo 7, versículo 1. Mateus. Mateus 7, 1. Diz assim a palavra de Deus. Aí, boa. Diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Versículo 3. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Versículo 7. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Versículo 9. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Amém. Oremos. Senhor, nos ajuda, Pai, a entender a Tua palavra. Nos ajuda a entender as Tuas palavras. Quão maravilhoso é Teu ensinamento, Senhor. E os últimos ensinos que o Senhor dá nesse sermão, Pai, sermão dos sermões, Senhor, é sem dúvida nenhuma, Pai, o ápice do equilíbrio e da perfeição. É tudo aquilo que o Senhor traz de bom para este reino. É a lição prática para nós. Assim que nós te oramos e te agradecemos por cada palavra que Mateus registrou nesse livro. Em nome de Jesus. Amém. Gente, este é o finalzinho do sermão mesmo. Onde Jesus ele ensina, ele sempre esteve atentando as pessoas a serem reais em sua fidelidade a Deus Pai.
Sempre. Sempre. Do começo ao fim, Jesus está mostrando a vida prática. É o que eu já vi muita gente compartilhando, por exemplo, que Jesus ele é tão top que ele cria o game, ele vira um personagem e dá as instruções de como jogar o game. Então, tipo, ele é top. Ele se vira mesmo. Mas, quando ele está encerrando esse sermão, depois de tantas lições valiosas sobre ética, sobre comportamento, sobre como agir diante de situações que parecem ser difíceis de você escolher como agir, Jesus ele ensina aqui 3 avisos nesse capítulo 7, né, encerrando as coisas. Ele diz, olha, tomem cuidado com essas 3 coisas. Tomem cuidado, primeiramente, com os seus comportamentos. No versículo 1 até o versículo 5. Ele diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois, da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. O que é que ele está querendo ensinar aqui? Primeiro ponto da pregação. Você que tem ouvidos, ouça. Jesus aqui, ele está pedindo para a gente não... Ele está falando assim, é como se ele estivesse falando diretamente para você a seguinte lição. Não haja condenando. Não haja condenando as pessoas. O que é esse não julguem? Que tanta gente interpreta errado na Bíblia. Como se Jesus... Tem pessoas que interpretam esse julgar como você não pode apontar os meus erros. Mas não é esse o contexto que Jesus está dizendo. Jesus está falando numa palavra em grega, que foi traduzida por julgar, mas que essa palavra grega, krinó, ela significa condenar. Ela significa julgar judicialmente, ou seja, como um juiz. Como um juiz dando a última palavra. Em outras palavras, resumindo, Jesus está dizendo assim: você que gosta de olhar os defeitos dos outros, você que gosta de viver olhando os erros dos outros, não fique colocando apenas estas palavras de julgamento, essas palavras de condenação para fora. Não fique só vivendo de críticas. Não viva só de condenações. Aí ele manda o papo aqui, né? No versículo 2. Pois da mesma forma que julgarem, da mesma forma que vocês condenarem os outros, vocês serão condenados. Resumo da obra. Jesus está dizendo assim, não haja se condenando. Porque ao condenar os outros, você está se condenando. Ao condenar e falar de um irmão que errou lá atrás e trazer à tona sempre a lembrança do erro do irmão que errou lá atrás. Ao falar da pessoa que fez mal a você e ficar sempre levando à tona que aquela pessoa não presta porque fez algo errado com você. E sempre tratando aquela pessoa que fez algo errado com você como uma pessoa condenável. Jesus está dizendo, calm down. Para de viver, de criar ranço das pessoas. Para de viver, de ficar botando bloqueios nas pessoas, porque na real você está colocando um bloqueio de Deus na sua vida. Então pare de agir condenando, porque assim você está se condenando. Quanto mais raiva você botar para fora, mais você vai trazendo a raiva para perto de você. Entende? Então, Jesus ele está mandando o papo. Aí qual é a instrução que vem junto com essa? Versículo 3. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho,
e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Quem vive de julgar, gente, julgar para condenar, tá? Eu estou deixando isso bem claro, porque eu não quero que vocês entendam que Jesus não está pedindo para você ser cego para o mal. Se a gente não julgar o que é certo e o que é errado, a gente não consegue dizer isso aqui é mal, isso aqui não é certo. Mas eu estou dizendo aqui que Jesus não quer que você viva pelo... Entendeu? Por fazer algo que é da parte de Deus fazer, não sua. Quem age condenando os outros, age como um juiz que está se condenando. Quem age condenando os outros, está sendo contra Jesus. É um comportamento reprovável. E John Stott, ele vai explicar esse versículo 2 até o versículo 5 sobre o cisco do olho do irmão e a... Como é o nome? A viga que está no seu próprio olho. Ele vai dizer o seguinte: quando você não se autoanalisa, ou seja, quando você não volta seus olhos para os seus próprios erros ou para quem você é, para quem você tem falhado com você mesmo diante de Deus, se você não olha os seus próprios erros, você não é capaz de amar o outro. Você não é capaz de ajudar a tirar o cisco do olho do seu irmão. Porque você não tratou você. E olha só o que ele diz. Muitas vezes, vemos nossas falhas nos outros. E os julgamos indiretamente. Ou seja, a gente está julgando a nós mesmos no outro. Aquilo que às vezes a gente precisa melhorar e que vê o outro não melhorando, a gente vai e desconta nossa raiva no outro, mas na verdade é algo sobre nós. E ele faz essa reflexão, ou seja, isso pode mostrar a falta de conhecimento sobre quem nós realmente somos. Ou seja, a gente não se conhece. Ou a gente nunca parou para tentar se conhecer, sabe? Se a gente está só avaliando o outro de forma dura, de forma agressiva, de forma crítica o tempo inteiro, talvez você nunca tenha olhado para você e se autoavaliado. Sabe? John Stott traz essa reflexão, Jesus traz essa reflexão, mas na verdade Jesus não só traz reflexão, Jesus ele traz a verdade. Todo o discurso dele é muito confrontador. Ele fala: ei, meu irmão, olhe para você antes de criticar alguém. Se há algo em você que precisa ser corrigido, busque corrigir, busque ajuda. Vá tratar com seus líderes, vá tratar com seus pais, vá tratar com você mesmo. Mas resolva aquilo que ainda precisa ser resolvido em você antes de tentar resolver o problema do outro. Tentar resolver não, né? Tentar ajudar. Porque quem muito... Jesus, ele nos atenta, né, a não agir nos autocondenando, condenando os outros, mas aí ele dá outro ensino muito massa. Olha que da hora. No versículo 6, ele nos dá uma lição sobre discernimento. Quem aqui não sabe o que é discernimento? Ou sempre teve dificuldade de entender o que é? Show, gostei dessa sinceridade. Também? Também? Show. O que é discernimento? Vocês que não sabem o que é discernimento, vocês sabem o que é bom senso? Mais ou menos, né? Tipo assim, é ter o pensamento de que aquilo ali é mais inteligente se fazer. Certo? Por exemplo, vamos lá. Deixa eu dar os exemplos para vocês. Quando a gente chega, por exemplo, na sala de aula, né? E a gente está, na verdade, quando a gente está indo para a sala, eu já vivi essas situações meio complicadas da vida, né? Por exemplo, atrasar para a primeira aula da escola. Quem aqui se atrasou para a primeira aula da escola e não pôde entrar na primeira aula? Boa, eu também. Eu pequei. Quando a gente chega e se atrasa para a primeira aula da escola, é mais, tipo assim, é mais inteligente
a gente ficar gritando no corredor, reclamando, porque a pessoa não está deixando a gente entrar na sala, brigar assim com o monitor, com o fiscal de sala. Meu irmão, eu tive um problema, eu não acordei, eu não escutei meu despertador. Você está errado de me barrar. Ou você fica quietinho na sua, sabendo que você errou, e fica lá paradinho, sentado, esperando terminar a primeira aula para entrar na segunda, para não atrapalhar o raciocínio do professor. Quem fica com a primeira opção aí? Graças a Deus. Que não é todo mundo. Mas você que escolheu ficar com a primeira opção, você está equivocado, né? Você está sem discernimento, na verdade. Entenderam o que é discernimento? Discernimento é você agir de uma forma não sábia, não inteligente. Não barraqueiro. Tá certo? Não sejam barraqueiros, galera. Não sejam inconvenientes. Entendeu? Se você age com violência, numa situação em que você está errado, você não está agindo com bom senso. Você não está agindo com discernimento. Entenderam? Entenderam esse exemplo? Sim ou não? Sim? Show. Espero que todo mundo tenha entendido mesmo. Olha só o que Jesus ele fala. Não hajam se autocondenando, condenando as outras pessoas, sem antes olhar para vocês mesmos e verem seus próprios erros e tratarem. Mas, junto a isso, não hajam sem discernimento. Não hajam sem bom senso, não hajam sem pensar no que é melhor se fazer. E aí ele ensina isso aonde, Marcão? No versículo 6. O que é que tem no versículo 6? Não deem o que é... O quê? Sagrado aos cães. Nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário... estes as pisarão e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Eu vou explicar esse contexto. Quando tem cão na Bíblia, cachorro, estes cães aí desse versículo, não é um Lulu da Pomerânia fofinho, não é o Shih Tzu saído diretamente do pet shop. Não é esse tipo de cachorro, tá? Não pensem, não é o caramelo mais simpático que existe. Os cães aqui, nas cidades dessa época, eram os cães selvagens. Eram cães que, tipo assim, era como se você estivesse de boa, andando na rua, e do nada você encontrasse tipo um lobo. Feroz, faminto, com sangue aqui, ó, descendo na baba. Tentando não morrer de fome. Ele olha para você e fala, lanche. Hora de rangar. As pessoas elas ficavam com medo dos cães. As pessoas elas olhavam os porcos da época e não era o porco da sessão da tarde, o porco da menina e o porquinho. Não é o porco dos vídeos fofinhos do Instagram. O porco era um porco selvagem também. Cães selvagens, porcos selvagens, animais sujos e animais violentos. Certo? Por que ele fala assim? Não deem o que é sagrado aos cães e nem atirem pérolas aos porcos. É como se essa pessoa que visse esse animal selvagem ficasse no desespero de fugir. E ao tentar fugir para que o animal não devore ela tenta jogar o máximo de distração possível no chão para que o cachorro corra atrás ou para que o cão selvagem perca seu tempo cheirando para ver se é uma comida e ela consiga fugir. Entendeu? Então, não deem coisa sagrada aos cães, significa não joguem algo que é precioso no chão para um animal selvagem ou algo que pode trazer perigo para vocês. O que é que Jesus está ensinando aqui? Ele está ensinando sobre discernimento. Ele está ensinando que a gente não deve... Não é que a gente não deve pregar o Evangelho, mas é que a gente não deve insistir em pregar o Evangelho para aquelas pessoas que zombam do Evangelho. Para aquelas pessoas que têm um comportamento extremamente agressivo
com cristãos, extremamente agressivo com você. E são pessoas que elas não fizeram isso só uma vez, mas várias e várias vezes. Por mais que você se esforce em dedicar tempo, esforço, talvez dias, horas, enfim, pregando para uma pessoa que não quer lhe ouvir, a instrução que Jesus dá é: se há alguém perigoso na sua vida, que você já tentou dar a palavra 1, 2, 3 vezes, essa pessoa pode se voltar contra você de uma forma ainda mais perigosa. Então Jesus está dizendo assim: cuidado com as más companhias. Cuidado com as pessoas que recusam 1, 2, 3, 4, 5 vezes e agem de forma perigosa com você, lhe ameaçando. Não fique perdendo seu tempo dando o que é sagrado para aquelas pessoas que não querem lhe ouvir. Só para vocês não entenderem errado, Jesus aqui ele não está negando que você evangelize, tá? Ele não está dizendo para você não dar a palavra para as pessoas. Ele só está dizendo para você, se você tem insistido muito em uma pessoa que só zomba, ele está dizendo, você não precisa continuar perdendo seu tempo. Tá? Essa é a lição. Isso é agir com discernimento. E eu queria ler o que o pastor Saulinho falou sobre isso. Ele diz assim: tem pessoas que vivem se opondo a Deus, recebem a mensagem e a rejeitam de novo e de novo. Além disso, zombam da fé, fazem pouco caso do que é valioso como mensagem de salvação. Se insistirmos com os que fazem isso, perdemos, preste atenção nisso, se a gente insistir em pregar o evangelho para quem só zomba da fé, perdemos a oportunidade de pregar para outros e barateamos o evangelho. Ore pelos que rejeitam a mensagem do evangelho, mas não perca tempo insistindo em pregar para quem decidiu não te ouvir, por quem optou por rejeitar a mensagem de Cristo. E tem 2 exemplos práticos disso na Bíblia. Vou pedir para os meninos botarem aqui, vocês não precisam abrir. Podem ficar com a Bíblia aí, mas anotem aí a contrarreferência. Atos 18, 5. Bota aí, por favor. Atos, capítulo 18, versículo 5. Vocês que estão com a Bíblia aberta em Mateus, puxam uma setinha e anota aí. Ler Atos 18, 5, da parte dos cães e dos porcos. Atos 18, 5. Isso, boa. Vamos ler. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então Paulo estava pregando para os judeus, beleza? Olha o que aconteceu, versículo 6. Opondo-se eles, lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. Como foi que os judeus reagiram à pregação de Paulo? Amaldiçoando ele. Começaram a ser agressivos com ele. Então aí Paulo falou, beleza, vocês não querem ouvir a mensagem que salva, a mensagem de Cristo? Beleza. Aqui para vocês, ó. Estou livre da minha responsabilidade com vocês. Já que judeu não está escutando, eu vou pregar para gentil. Perceba a ordem que Jesus mandou a gente ir na grande comissão. Ide por todo mundo, pregar o evangelho para toda criatura, em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Jerusalém começava com os judeus. Samaria, os gentios. Até os confins da terra, para o resto das pessoas. Então, tipo assim, Paulo seguiu a ordem da instrução e a galera não escutou, ele foi pregar para os outros. Ponto. Não perca seu tempo, entendeu? Seja zeloso com a mensagem preciosa, sagrada, que é tão preciosa que aí o Jesus falou que eram pérolas aos porcos. Entendeu? Porco é aquele cabo agressivo. Outro exemplo da Bíblia, Tito 3. Bota aí. Livro de Tito, aí anota aí, puxa a setinha, Tito 3. Tito 3, versículo 10.
Bota aí bem rapidinho, olha a instrução. Tito é um cara que estava plantando uma igreja, Paulo estava instruindo Tito. O que ele podia fazer lá naquela igreja? E aí ele deu essa instrução para Tito, capítulo 3, versículo 10. Boa. Diz assim, quanto ao que provoca divisões dentro da igreja, após adverti-lo pela segunda vez, rejeite-o. Próximo versículo. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por isso mesma está condenada. É aquela pessoa que você confronta o seu pecado, ela não aceita, confronta mais uma vez, ela não aceita, beleza. Aí segue aí, teu rumo, tem a responsabilidade sobre seus próprios atos. Você advertiu uma primeira vez, uma segunda vez, depois disso, tá bom. Resumindo, o que é que Jesus quer passar aqui, nesses 6 primeiros versículos? Primeiro, há um perigo em ficar condenando as pessoas, lembrando do passado errado delas o tempo inteiro, porque você não olha para você mesmo. E segundo, há um perigo em você agir sem bom senso, sem discernimento, sem julgar o que é o correto a se fazer. Amém? Vamos para o versículo 7? Segundo ponto da nossa pregação de hoje. Versículo 7. Diz assim. Peçam e será dado. Busquem. Versículo 7 de Mateus 7. Boa. Peçam. Eita. E será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Uma pessoa que pede, uma pessoa que busca e uma pessoa que bate na porta é uma pessoa que insiste, persiste. E é a lição que Jesus está querendo nos dar. Persista e confie em Deus. Persista e confie em Deus. Não desista. Tenha persistência. Porque sem persistência não há maturidade. Sem persistir, vocês não amadurecem. Se desistirem no meio do caminho, vocês ficam abobados. Vocês ficam lesos. Vocês perdem o ensino prático das coisas, entendeu? Persistam. Sem insistência não tem maturidade, gente. Jesus não quer apenas que vocês sejam ouvintes. Ele quer que você insista, persista, peça, busque, batam a porta da presença dele, para que assim vocês se tornem não ouvintes, mas praticantes. A persistência amadurece, porque a persistência faz você sair do lugar de ser apenas um cara que está escutando para virar um cara que pratica aquilo que Deus se agrada. Amém? E é legal, por quê? Como é que vocês insistem? Como insistem da maneira certa? Versículo 8. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Se nós somos praticantes, a gente persevera. E de que maneira a gente persevera? Como botar essas palavras na prática? A gente persevera em oração. Quer saber como é que está a sua vida em persistência diante de Deus? Faça a pergunta para você mesmo. Como está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de confiança em Deus? Como é que está a sua vida mostrando que você confia, mostrando que você tem fé, mostrando que você está buscando Deus? Como é que está a sua vida de oração? Essa é a marca que mostra se você está persistindo ou não. Se você não tem persistindo, comece a orar. Bota em prática a prática da oração. É isso que Jesus está falando. E não só orar por orar.
Mas orar botando em prática que Jesus ele imagina o seguinte, que aquilo que ele já ensinou antes você está botando em prática. E o que é que ele ensina antes, nesse mesmo sermão? A oração modelo. Você vai pedir, você vai buscar, você vai bater a porta, tudo isso colocando as palavras que ele usou lá atrás. Seja feita a tua vontade. Confiando na vontade dele. Você vai pedir, pedindo para que seja feita a vontade dele. Você vai buscar, pedindo para que seja feita a vontade dele. Você vai bater a porta da insistência, da presença dele na sua vida, pedindo para que seja feita a vontade dele. Versículo 9. Vou correr um pouquinho. Versículo 9 diz o seguinte. Eu estou no mesmo ponto, né? A persistência e confiança em Deus. Deus quer que você persista em confiar nele. Versículo 9 diz assim. Qual homem no meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, versículo 10. E se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Eu já vi alguns comentários sobre essa passagem, dizendo que era tipo assim. O pãozinho da época parecia mesmo uma pedra. Aí eu fiquei, caramba, que pão feio da bexiga. Parece ser uma pedra. Que era do tamanho de uma pedra. E como é que confunde peixe com cobra? As enguias. Aquele peixinho que parece uma cobra. Então, tipo assim, qual é o pai que o filho pede uma coisa e ele vai dar outra? E aí, quando eu estava lendo esse texto, aí eu pensei em vocês. Eu fiquei, caramba, quais são os perfis de pais que adolescentes podem ter? Aí eu fui buscar. Eu pensei em 4 perfis. Existe a criança que tem um pai amável, amoroso, bondoso e firme. Essa criança que tem um pai desse jeito, ela não tem medo de pedir as coisas. Mas, no fundo, se sente feliz com a certeza de que seu pai não lhe dará algo que, segundo a sabedoria maior dele, por ser um cabo mais maduro, e experiência, julgue nocivo ao seu filho. Ou seja, a criança que tem um pai bondoso, amoroso, ela não vai duvidar de que o pai vai dar algo que faça mal para ela. Certo? Mas tem outros perfis. O segundo perfil é, você pode ser um adolescente que, quando criança, teve um pai que esbanjava muitas coisas, um pai irresponsável, aproximava-se de você com arrogância e você faz exigências para essa pessoa, já que você agora está mais ousado, você está crescido, você vê que seu pai está errado, e aí você começa a fazer exigências sabendo que será contrariado do mesmo jeito, porque seu pai é uma pessoa esbanjadora e irresponsável. Existe um terceiro perfil. Você pode ter sido a criança que teve um pai mesquinho, mal-humorado e abusivo. Raramente, este tipo de criança, adolescente, vai pedir algo ao seu pai, porque ele teme uma agressão gratuita, em palavras, na forma de reagir. E o quarto perfil de pai é o pai que não está presente. Não tem o que você pedir, não tem o que você suspeitar, porque ele nunca esteve. 4 perfis de pais. Meu desejo sempre foi de todos vocês, né? Eu penso assim, né? Caramba, seria tão bom se todo mundo tivesse o primeiro perfil. Um pai amoroso, um pai acolhedor, um pai que passa segurança para os seus filhos e que seus filhos sabem que não vai fazer mal a ele. Porém, se Deus permitiu que pais ruins estivessem na sua vida, é porque Ele quer lhe fortalecer para que você não repita os erros que Ele teve com você. É porque a sua vida Ele quer usar para que você seja tratado e para que você abençoe outras pessoas. Viu? Aqui não tem ninguém com a vida perfeita e eu sei que alguns perfis desses pais podem estar aqui. Vocês representando eles como filhos, né? Mas a Bíblia, ela mostra um perfil de pai que é como o primeiro. Jesus mesmo, ele responde essa primeira pergunta, essa pergunta, né? Qual é o pai que vai dar um presente ruim para o filho e tal? Versículo 11. Se vocês, apesar de serem maus,
maus ou de terem maus pais, sabem dar coisas boas a seus filhos? Ou você que tem um pai ruim, que aprende com os erros dele, que não quer que o seu filho passe pelo que você passou? Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. E aí eu acrescento outra passagem na Bíblia, em Isaías 42, que aí eu não vou pedir para vocês abrirem, mas caso queiram ver depois, Isaías 49, 15. Fala da restauração de Israel e que Deus fala o seguinte: pode até uma mãe abandonar o seu filho, mas o Deus da restauração, o Deus que eu sou, o Pai que eu sou, não abandonarei você. Este perfil de pai é um pai que dá coisas muito melhores do que qualquer pai terreno. É um pai bondoso, é um pai amoroso, é um pai que quer o melhor para vocês. Amém? Você pode confiar, porque na Bíblia tem muitos indícios de que Deus é esse pai. Versículo 11, Jesus diz, e eu vou repetir: o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então você aprendeu como persistir nessa confiança do seu Pai. Oração. Sempre se pergunte: eu estou persistindo em confiar em Deus? Eu estou orando quanto? A oração reflete isso. E Jesus nos adverte tanto quanto a falta de confiança persistente em Deus, nesses versículos, porque ele está defendendo que não é um esforço seu que vai fazer você se tornar uma pessoa melhor. Ele dá a última e mais grandiosa lição na palavra do seu reino, neste sermão, que aí é o que eu vi vários autores falarem e que eu posso intitular a pregação de hoje como o auge, o ápice do equilíbrio e perfeição. É o fim do Sermão do Monte. O auge do equilíbrio e perfeição. Jesus não está ensinando que é por uma determinação pessoal que você vai se tornar uma pessoa melhor. Jesus ele vai ensinar o que é o reino de verdade e como você usufrui desse reino. Primeiro ponto, a gente aprendeu sobre não haja condenando si mesmo, nem sem discernimento. Não haja sem discernimento e não haja se condenando. Segundo ponto, a gente aprendeu sobre persistir na confiança em Deus que lhe dá o melhor todas as coisas. Por fim, ponto 3. Jesus ele vai cravar profundamente uma lição que nos ensina que a ética cristã nos faz viver o real e não o virtual. E isso é muito forte, gente, de verdade. Porque olha só, eu não sei vocês, mas eu cresci aprendendo com meus avós, dos meus pais, uma lição que é uma lição assim, milenar. E eu vou confrontar algumas famílias aqui hoje. Mateus 7,12 diz assim: assim, em tudo, façam as pessoas o que querem que elas façam a vocês. Beleza, mas o que é que tem de profundo nisso? Eu aprendi, não faça o que não querem que façam com você. E existe uma diferença gigantesca entre o ensino de Jesus e esse ensino dessa frase. Eu não sei vocês, mas eu já ouvi de algumas pessoas mais velhas dizendo: olha, não faça aquilo que você não quer que façam com você. Alguém aqui já ouviu isso? Já, né? Já. Qual é o problema desse ensino negativo? Negativo porque tem nãos. Não façam
o que as pessoas não façam com as pessoas, o que não querem que façam com você. É um ensino negativo. Entendeu? É uma frase negativa. Eu vou explicar por que isso é... Por que isso aí pode ser errado? Porque, na verdade, isso é um ensino basilar de outras religiões. De outras religiões que não são o cristianismo. Outras religiões, como, por exemplo, é uma fala de um judeu, Rabino, Hillel, lá de trás, que ele fala: toda lei se resume a uma coisa. Você não vai fazer o que você não quer que as pessoas façam com você. E isso baseia não só judaísmo, mas também budismo, hinduísmo, a parada de não trazer as coisas más para perto de você e tal, não sei o quê. Qual é a diferença? Se você for seguir a frase, não faça o que não querem que façam com você, essa atitude vai fazer vocês escolherem algumas coisas. Por exemplo, se você não quer ser roubado, ou se você não quer passar por um roubo, você não rouba. Ou, se você não quer que amaldiçoem você, você não vai lançar maldições sobre outras pessoas. Ou, se você não quer que sintam ódio de você, você não vai odiar outras pessoas. Ou, se você não quer que alguém bata em você, você não vai bater em ninguém. Esse é o ensino do que essa não façam para não fazerem diz. Mas olha como Jesus ensina. E a sabedoria de Jesus é muito profunda, é muito massa. Porque ela crava mais profundo da nossa alma. Ele diz assim: façam o que vocês querem que façam com vocês. Se você quer ser amado, ame. Se você quer ser abençoado, abençoe. Se você quer ser perdoado, perdoe. Quer que as pessoas lhe perdoem? Perdoe. Se você quer o amor de alguém que, por não amar você, fere muito você, ame essa pessoa. A lógica de Jesus, ela crava mais profundo na nossa alma. Ela constrange os nossos comportamentos. Mas tem mais. Jesus, ele não fala para a gente fazer o que a gente quer que as outras pessoas façam na gente, para as outras pessoas fazerem para a gente. Ele não está dizendo que as outras pessoas vão fazer. Porque não é para isso que ele está dizendo que é para você fazer. Ele está aqui mostrando o que é ser cristão. Ele está mostrando para você que você não pode fazer o bem para que você seja compensado. Não é você fazendo o bem que você vai atrair o bem. Não é isso que ele está ensinando. Não é para que as outras pessoas recompensem você que você vai fazer algo para elas. Ele quer que você entenda o pensamento. Ele quer que você entenda a lição. Pense primeiro, o que é que você quer que as pessoas... O que é que você se sente bem as pessoas fazendo com você? O que realmente você sente? Eu vou explicar. Ele não quer uma honestidade compensatória que entra atrás de recompensas, entendeu? O motivo real de fazer com os outros o que queremos que eles façam com a gente está no versículo. É que essa atitude, ela resume a lei e os profetas. Em outras palavras, essa atitude está em conformidade com o reino de Deus. Essa atitude resume a lei e os profetas, ou seja, essa atitude agrada a Deus. Você fazer com as outras pessoas o que você gostaria que elas fizessem com você, mas não para você ser recompensado pela sua bondade, mas é para você entrar em forma do reino de Deus.
para você entrar numa forma. Tipo assim, imagine que quando você bota uma argila aqui dentro, né? Dentro de uma coisa feita de argila, ela vai se moldar ao que está dentro. Jesus quer que vocês se moldem ao reino de Deus, pensando não para atrair as bondades do mundo, mas porque é o certo. É porque é a lei de Deus e os profetas. E aí vocês vão estar colocando em prática o que ele exige lá atrás. Sejam perfeitos como o meu Pai é perfeito. A lei diz, ame seus amigos, odeiem seus inimigos. Mas eu digo, aí ele vai lá e... A lei diz um dia, ame aqueles que... Como é? Lá no versículo 33 do capítulo 5, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. O que é que Jesus está querendo, gente? É uma ética que não foge da realidade. E aí, qual é o grande erro da nossa geração de jovens e adolescentes? A gente acha que criando o nosso próprio mundo de diversão e entretenimento em telas, a gente está se conformando ao reino de Deus, porque a gente não está fazendo mal a ninguém. Mas Jesus não quer isso. Ele não quer que você perca tempo num mundo seu. Não estou dizendo que internet é do demônio, rede social é do demônio, não. Eu estou falando que a gente tem priorizado mais o que não é real, achando que está fazendo bom para o reino, porque não faz mal a ninguém, mas na real você não está fazendo nada. Você está perdendo seu tempo. Na verdade, você está gastando o seu tempo com você. Aí vem uma bobeira de brincadeira do acampamento, sendo prioridade de tipo, tirando o seu tempo com sua família, tirando o seu tempo com os estudos, tirando o seu tempo com a palavra, tirando o seu tempo de qualidade com o reino de Deus, e aí você prioriza uma brincadeira, pô. Que vale ganhar uma prova e perder a preciosidade do tempo que Deus lhe deu para investir no reino dele, em sua família. Você está abrindo mão de quê? Vocês estão sendo testados, galera. Vocês estão sendo reprovados se vocês perdem mais tempo investindo tempo no mundo virtual do que vivendo para Deus no mundo real. A ética cristã, ela não foge do real. A ética cristã não faz você só ouvintes. A ética cristã faz vocês praticarem. A ética cristã faz vocês insistirem, persistirem, orarem, dedicarem tempo para coisas que são reais. O virtual é uma bênção, só que não pode tirar mais do tempo real que você tem. Eu não vou brigar com meu pai porque eu estou no meu celular aqui. Então, tipo assim, se ele não conversar besteira comigo, eu me distrair no celular, ninguém vai brigar e vai ficar tudo bem. Na real, você está perdendo a oportunidade de dizer, pai, eu te amo. Pai, me perdoe. Por quê? Você quer algo em troca? Jesus disse que está errado você querer algo em troca. Jesus diz, façam aquilo que vocês querem que as pessoas façam com você. Porque isso é o reino de Deus e ponto. Faça. É isso que eu estou pedindo para você fazer. Larga esse celular, vá falar para o seu pai que você ama ele. Larga esse celular, vá derramar perdão. Porque você quer que seu pai lhe perdoe por coisas, enfim. No fim das contas, galera, a gente tem que largar mais um pouco o nosso mundinho para viver o mundo real
que é o mundo de Deus. Amém? Essa palavra me espancou, pô. Não é só para vocês, não. É para mim também. A última lição de Jesus dói. Constrange. Fala, meu irmão, você perdeu muito tempo. Mas agora eu quero que você viva a realidade. Amém, galera? E a banda já pode vir. Este é o encerramento do Sermão do Monte, onde Jesus ensina a ética cristã real. Pare de construir uma realidade que não existe. Viva a sua realidade para mim, obedecendo a lei e os profetas. Entenderam a grande diferença que existe entre não vou fazer o que eu não quero que não façam comigo, do que vou fazer o que eu gostaria que fizessem comigo. Não para que eu seja o alvo disso, mas que a glória de Deus se manifeste através dessa minha atitude. E para que meu irmão, que recebe a bondade que eu dou graciosamente, gratuitamente, também possa aproveitar da presença de Deus, que molda quem eu sou. Sacaram, gente? Por fim, eita, é difícil eu tomar aqui. Ah, tem um copo, meu Deus, estava escondido. Espera aí, que eu tô sem voz. Lapada, sim ou não? Isso é Jesus, galera. Ele confronta e conforta. Mas ele confronta porque a gente erra demais. Conclusão. Jesus, ele quer... Escute isso. Estamos acabando. Fique de pé, fique de pé. A galera tá com as costas doentes já. Fica de pé aí. Pra gente encerrar bonito. Vou ficar de pé também. Se liga. Jesus, ele está pedindo o quê? Ele nos quer praticantes com os outros a sua ética no nosso mundo real. Que a gente possa sair um pouquinho, um pouco mais, do mundo virtual, para sermos os agentes reais para a sua glória. Amém? Jesus nos chama a atenção dos últimos possíveis equívocos que possamos estar cometendo nas nossas vidas. As condenações para com outros irmãos, o perigo de não ter discernimento, a falta de confiança persistente em Deus, e nos convoca a praticar tudo aquilo que Ele nos instrui. Ao longo de todo o sermão, ele ressalta a importância de estar ciente de nossa constante dependência de Deus, para amadurecermos, cumprir suas exigências das normas do reino. Seu ensinamento atinge o ápice do equilíbrio e da perfeição ao se concluir. E mais na frente, Jesus vai ensinar o maior dos mandamentos. Lá no capítulo 22, que apresenta uma correlação entre eles incontestável, de que nunca amaremos o próximo como gostaríamos de ser amados, enquanto não amarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a alma e de todo o entendimento.
que eu e você possamos ser praticantes do sermão dos sermões. Que eu e você possamos enxergar com clareza que Deus regeu e rege os princípios éticos para todo mundo até hoje. Porque desse sermão saiu a Declaração de Direitos Humanos, as constituições, os reinos e as legislações, e quem estuda direito sabe. Tamanho da influência que Deus deu à ética do mundo. Continue a pregá-lo. Continue a revisitá-lo. Persista no seu relacionamento com Deus. Esse foi o Sermão do Monte. Que Deus nos abençoe e nos leve para um relacionamento mais autêntico e firme nele. Real. Porque faz a diferença ao nosso redor. Pode chegar mais perto de Deus aqui e que na sua vida seja assim, tá? De novo, isso é um símbolo. Não estou me chamando de Deus não, pelo amor de Deus. Heresia é essa. Mas chegue mais perto daquilo que você quer se aproximar mais. E que seja o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor e agradecê-lo por tudo que Ele nos ensinou. Ele nos ensinou desse jeito aqui. Sentado no meio de uma montanha, com a galera sentada no chão. E eles reclamavam bem menos que vocês. Mas que o mesmo ensino precioso que cravou no coração daquela geração lá atrás, crave na de vocês também. Que Deus os use para levar a sua ética do seu reino para muito além de onde você está. Vamos louvar o Senhor. E tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer.
perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Mais uma vez, Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Dá-me um coração igual ao Mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. mais uma vez, dá-me um coração, dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um Coração igual ao teu. O nome do Senhor. Senhor, desejamos um coração, Pai, igual ao teu, que te obedece, que persiste em confiar em ti, Senhor, que não se amaldiçoa, que não age sem discernimento e principalmente, Deus, que não foge da realidade. Valiosas lições o Senhor tem nos dado hoje. Nos capacita, Senhor. Nos capacita, Senhor, a buscarmos cada vez mais te conhecer e entender como pôr em prática o que precisamos pôr em prática agora. Começando por nós, Deus, nos autoavaliando, nos corrigindo, mas através da tua palavra, através da tua lei e através do que tu apontaste que é o correto. Não com as nossas próprias convicções, mas através do filtro do que tu orientaste. Nos ensina, Deus, a sermos mais iguais a ti, a termos esta busca em ser mais parecidos contigo. Obrigado, Senhor, por esse sermão. Obrigado, Senhor, por teus ensinos. Assim que a Rede Livre te ora, te agradece e te entrega a vida deles em tuas mãos. Em nome do teu santo filho Jesus. A Rede Livre diz. A Rede Livre diz. Aplauda o nome do Senhor. Dê um grito pro Senhor. Esse foi o Sermão do Monte, Rede Livre. Que Deus abençoe vocês. Vamos pro nosso momento de conexão. Aproveitar com nossas líderes. Você que nos assistiu de casa, muito obrigado pela sua companhia. Te esperamos aqui. Traga seus parentes adolescentes para eles serem tão abençoados também como nos abençoou. Que Deus abençoe. Valeu. Falou, Rede Livre. Valeu, Cidade Viva. Tchau.